Olá a todos, sou Lázaro de Oliveira e vou continuar a apresentação dos meus colegas. Agora vamos falar um pouco sobre propriedade, sobre o conceito de propriedade, sobre o que é um direito real e citar diversos exemplos. Bem, o direito das coisas é o complexo de normas que regulam as relações jurídicas referentes a coisas suscetíveis de apropriação pelo homem, sejam essas coisas móveis ou imóveis, ou seja, então, coisas suscetíveis de apropriação pelo homem. A gente pode falar de um simples lápis, de um carro, pode ser móvel, como os exemplos que eu dei, como também pode ser imóvel. Então, um carro, uma fazenda, uma chácara, um prédio, etc. Bem, de modo geral, a gente pode dizer que compreende os bens materiais. Então, a gente não pode ter propriedade do ar, do mar, do sol. Contudo, a gente pode ter propriedade sobre determinado objeto, sobre determinado imóvel, como uma casa, por exemplo. Então, dessa forma, continuando a nossa apresentação, a gente pode falar que o direito real é um poder jurídico que uma pessoa tem sobre um determinado bem, ou seja, sobre determinada coisa. Então a gente tem três características nessa relação jurídica. Primeiro, a gente tem um sujeito ativo, que é aquela pessoa que vai ser o titular do bem, vai ser o proprietário do bem, vai ser aquela pessoa que vai exercer o poder sobre o bem. A coisa sobre a qual o direito de propriedade é exercido, assim como o poder que existe naquela relação. Então, não existe bem um sujeito passivo. Contudo, esse poder que a pessoa tem sobre o bem jurídico pode ser oponível a todas as pessoas, a toda a sociedade, uma vez que todos nós devemos respeitar a propriedade alheia. Então, vamos dar um exemplo aqui bem prático. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma simples moedinha, uma moedinha de R$1. Bem, quem é o sujeito ativo? Eu sou o proprietário dessa moedinha aqui. Então, quem é o sujeito ativo dessa relação? Sou eu, que exerço o poder de propriedade sobre a moedinha. A coisa, o objeto da relação é a moedinha. E, por fim, a gente tem esse poder que eu exerço sobre a moedinha. Então, eu posso fazer o que eu quiser com a moedinha. Então, eu posso abandonar ela, jogar ela na rua, eu posso usar ela para comprar alguma coisa, eu posso guardar ela numa coleção. Então, como vocês podem ver, eu tenho poder sobre a moedinha. A moedinha é a coisa e eu sou o titular desse direito. Ele é oponível a todos, pois ninguém pode vir aqui e subtrair a minha moedinha, do contrário vai estar cometendo furto. Então todas as pessoas devem respeitar o direito que eu tenho sobre essa moedinha. Então, seja uma moedinha, seja uma casa, seja um carro, seja seu material escolar, a gente vai ver presente o direito real sobre determinado bem. O Código Civil, no artigo 1225, ele lista as espécies de direitos reais. Então a gente tem a propriedade, a superfície, as servidões, o usufruto, o uso, a habitação, o direito do promitente comprador do imóvel, o penhor, a hipoteca, a anticrese, a concessão do uso especial para fins de moradia, a concessão do direito real de uso, sendo que esses dois últimos institutos foram inseridos em nosso ordenamento jurídico apenas no ano de 2007.
Ou seja, a gente tem todo um rol taxativo de quais são os direitos reais. Ou seja, onde que eu vou ter essa relação de poder sobre determinado bem? Essa relação que eu vou poder opor a todas as demais pessoas. Nesses casos em específico. Como vocês viram, existem coisas do cotidiano de todos, como a propriedade, o usufruto, a habitação, o penhor, outras coisas mais específicas do direito. Contudo, aqui a gente vai focar num direito real específico, que é a propriedade. Pois então, a propriedade é o direito de usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa. Então a gente estava falando aqui que o direito real é um poder que um titular exerce sobre um objeto. Eu dei o exemplo aqui da moedinha. Aqui, então, um exemplo de direito real é a propriedade. Ou seja, a pessoa pode fazer essas 4 coisas: usar, gozar, dispor e reivindicar o bem. Seja ele um imóvel, seja um móvel. Mas o que significa usar, gozar, dispor e reivindicar uma coisa? Usar consiste na faculdade de o dono servir-se da coisa e de utilizar ela da maneira que achar mais conveniente. Então, por exemplo, moedinha aqui. Bem, eu posso colecionar ela, eu posso colocar ela numa coleção, eu posso colocar ela num quadro, eu posso jogar ela fora, eu posso usar ela para comprar algum objeto. Enfim, eu tenho o direito de usar essa moedinha para o que eu quiser. Gozar. Gozar ou usufruir compreende o poder de perceber, de poder receber os frutos daquela coisa e aproveitar economicamente os produtos que aquele objeto possa gerar. Então, por exemplo, a gente tem aqui com o da moedinha fica mais difícil de visualizar, mas vamos pensar aqui numa propriedade rural. Então, usufruir seria eu plantar naquela propriedade. Ou seja, eu obtenho frutos daquela propriedade, eu também posso ganhar dinheiro com ela, contudo, eu posso não ser o proprietário dela. Mas nesse caso, a gente está falando da propriedade, então necessariamente eu vou poder usar e gozar dessa propriedade. Ou seja, eu vou poder aproveitar ela economicamente, eu vou poder dispor ela de como eu quiser. O terceiro item, dispor da propriedade, ou seja, transferir ela, aliená-la por como eu quiser, para quem eu quiser a qualquer título, ou seja, no valor que eu quiser. Então, por exemplo, voltando ao exemplo da propriedade, eu posso dispor ela da maneira que quiser. Então, se eu quiser plantar lá, eu posso. Se eu quiser criar gado, eu posso. Se eu quiser construir uma piscina lá, eu posso. Ou seja, então eu posso usar ela da maneira que eu quiser, nos limites da lei, obviamente. Eu posso gozar dela, ou seja, eu posso usufruir das suas características. Então eu posso plantar lá e a partir disso obter uma vantagem econômica. Eu posso simplesmente alugar ela e obter vantagens econômicas com isso. Eu posso dispor dela, ou seja, eu posso transferir para quem eu quiser. Eu posso colocar ela à venda. Isso é um exemplo de dispor. Eu posso doar para alguém, se eu quiser. Também é um exemplo de dispor a propriedade. Pois então, e o último elemento, lembra? Usar, gozar, dispor e reivindicar. Ou seja, se alguém tentar usurpar a minha propriedade, se alguém começar a utilizar aquela propriedade sem a minha autorização, eu posso reivindicar aquela propriedade, aquela coisa para mim. Então, por exemplo, se alguém invadir a propriedade, aquela propriedade rural que eu tenho, e começar a utilizar ela para plantar, eu posso
reivindicar a minha posse. Da mesma forma, a minha moedinha aqui. Se alguém tentá-la furtar essa moedinha, eu posso reivindicar a minha moedinha. Assim como acontece com um carro, com um prédio, como um celular, etc. Então aqui eu dei um exemplo de uma moedinha, que é uma coisa, mas um carro também é uma coisa, um prédio é. Então tudo isso são coisas que a gente pode exercer um direito real sobre elas. Então a propriedade, mais em específico, é justamente a faculdade que uma pessoa tem de usar, usufruir, dispor e reivindicar uma coisa. Ou seja, a pessoa tem todos esses direitos sobre aquele objeto. Contudo, existe o direito real sobre coisa alheia. Ou seja, é quando um desses elementos não estão presentes. Então, nesse caso que eu falei da propriedade, todos os elementos estavam presentes. Aqui no caso da moedinha, todos os elementos são presentes. Eu posso dispor, eu posso usufruir, eu posso reivindicar, eu posso usar. Contudo, existem alguns casos em que um desses elementos vai estar sozinho, ou vai faltar um desses elementos. Aí, no caso, a gente tem os direitos reais sobre coisa alheia. Ou seja, a coisa não é minha, mas eu tenho um direito sobre ela. Ou seja, eu posso opor algo em relação a ela. O primeiro exemplo é o direito de gozo, fruição, que é quando o titular poderá usufruir do bem, mesmo não ostentando a condição de proprietário. É o usufruto, a servidão. Então, por exemplo, uma pessoa que está utilizando uma casa em usufruto não é proprietária dela. Então, por exemplo, ela não pode alienar a casa, ela não pode colocar à venda a casa. Contudo, ela pode usufruir da casa, ela pode usar a casa. Então, ela pode morar lá, pode chamar pessoas para morar com ela, etc. Para visitar a casa, ou seja, ela mora na casa, contudo, ela não pode dispor da casa como ela quiser. Então a gente tem um exemplo aqui de gozo, um direito real de apenas gozo, fruição. Existe o direito real de garantia, que são aqueles que garantem o cumprimento de uma obrigação, por exemplo, penhor, a hipoteca, propriedade fiduciária. Então, nesse caso, por exemplo, se existe o penhor de um objeto, o objeto ainda não pertence ao credor, ou seja, a quem vai penhorar o objeto. Contudo, a pessoa exerce um direito sobre aquilo, pois o que acontece? Existe uma dívida do devedor, como ele não conseguiu pagar, vai ocorrer a penhora. Então, os objetos ainda não são do credor, contudo, ele tem o direito de exigir a penhora. E, por fim, a gente pode falar também do direito real de aquisição, que é aquele que gera expectativa de adquirir a propriedade do bem fim da condição suspensiva. O que isso quer dizer? A gente pode fazer um contrato, um compromisso de compra e venda. Então, por exemplo, eu sempre quis um determinado carro e a gente firma um contrato que quando a Mariazinha, que é a dona daquele carro, terminar, decidir comprar um novo carro, ela vai vender aquele carro para mim. Ou, por exemplo, uma casa. Eu firmo um contrato que no momento que a partir de tal ano, quando eu tiver dinheiro suficiente, eu vou comprar determinada casa. Então, quando chegar aquela data, ou quando a condição do contrato for prevista, eu tiver o dinheiro para casa, ou a Mariazinha ela resolver trocar de casa, trocar de carro, eu vou ter o direito de preferência sobre aquele
imóvel, sobre aquele objeto. Então, a pessoa necessariamente vai ter que vender para mim, se assim tiver firmado o compromisso. Então, veja bem, a casa não é minha, contudo a gente já firmou um compromisso que, caso ela esteja à venda, por exemplo, eu seria o comprador preferencial. Pois então, tudo isso que a gente citou, né? O que é direito real, o principal direito real que é a propriedade, todos esses exemplos de o que é a propriedade, exemplos de direitos reais sobre coisas alheias, tudo isso gira em torno de algo muito importante, que é o registro dos bens para que se exerça um direito real. Então, no caso dos bens imóveis em específico, então existe essa diferença entre bem imóvel e bem móvel. No bem móvel, como o carro, como a moedinha, a propriedade ela pode ser passada pela simples entrega. Então, por exemplo, eu decido doar essa moedinha. Eu simplesmente chego no Joãozinho e entrego para Joãozinho a moedinha. E dessa forma o Joãozinho vai passar a ser o proprietário da moedinha. Não precisa de nenhuma formalidade. Contudo, o bem imóvel ele necessita de registro no cartório. Ou seja, é necessário ir no cartório de registro de bens imóveis para que se ocorra a transferência. Então, por exemplo, uma casa, uma chácara, uma fazenda, ela só vai ter a sua propriedade transferida a partir do registro. Então, após a gente falar sobre o que é o direito real, sobre as suas espécies, sobre a propriedade, suas características, a gente tem que ressaltar isso, que o direito real ele se transfere de dois modos. Quando a gente está falando de um bem móvel, pode ser pela simples entrega. Contudo, um bem imóvel ele necessita do registro. Tanto que existe aquela famosa frase em que as pessoas dizem: quem não registra não é dono. E é realmente isso. Você pode ter até algum tipo de direito real sobre o objeto, sobre o bem imóvel, como por exemplo o usufruto, o uso, etc. Contudo, a propriedade em si, que engloba todas aquelas características de vender o bem, de dispor esse bem, de usufruir daquele bem, elas podem estar limitadas. Então, lembrem-se sempre disso. Os bens imóveis, independentemente de quais forem, necessitam sempre de registro para que a propriedade seja transferida. Do contrário, a pessoa não é proprietária. Ela simplesmente exerce algum direito real sobre coisa alheia. Então a coisa não é dela, o bem não é dela, contudo ela exerce algum tipo de direito real sobre a coisa, como a gente disse, usufruto, uso, etc. Então, uma vez que a gente deixou isso claro, eu passo para os meus colegas que vão dar continuidade à nossa apresentação. Desejo um bom estudo a todos.